A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão evangelista Jonatas e hoje, com muita alegria, nós estamos retomando a série Personagens Bíblicos. E hoje nós estaremos falando sobre um personagem, um dos mais importantes do Antigo Testamento. Esse personagem, ele compõe o trio de patriarcas que houve no Antigo Testamento, mais importantes e citados. O trio o qual fazia parte da promessa que Deus fez a Abraão. Todo mundo já ouviu a expressão? Abraão, Isaac, Jacó. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, ela respinga em Isaac, ela passa por Isaac e chega em Jacó. Então, Jacó, o homem que fazia parte da aliança que Deus fez com Abraão. Até então, a história inicia colocando Jacó como apenas alguém que fez uma aliança, que tinha uma aliança, não por uma atitude que ele tomou, mas como consequência da atitude de seu avô Abraão. Mas o que eu quero chamar a tua atenção para esse personagem é que ele fez algumas atitudes que ele tomou no decorrer da sua história, mudaram a sua vida, o seu personagem, de participante para também protagonista. Porque quando observamos a história, Isaac, ele se mantém neutro. Isaac, ele aparece, ele recebe um destaque apenas naquele momento onde ele cava poços, né? E a mansidão desse homem era tão grande que quando os homens vinham e buscam ocasião contra Isaac, Isaac simplesmente abandona aquele poço que ele cavou, que ele ralou, até a água surgir, e ele continua a sua caminhada e ele vai insistindo ali cavando poços. Ele é um exemplo de perseverança. Mas a despeito da aliança que Deus fez com Abraão, nós percebemos que Isaac, ele descansa na dependência de seu pai Abraão. É o que nós podemos entender por todo o enredo da história. Agora, Jacó, ele recebe um destaque, porque Jacó ele não descansou na dependência de seu avô. Jacó não descansou na dependência de seu pai. Ele cometeu erros, mas nós vamos observar que Jacó, desde o ventre, ele já tinha uma promessa da parte de Deus. E aqui eu destaquei algumas partes para a gente ser bem objetivo aqui no ponto. E esses pontos aqui já vão tocar na história, aí vai tocar no resumo, na base da história de Jacó. Primeiramente, o nascimento de Jacó. Em Gênesis 24 vai mostrar que, primeiramente, que Rebeca, sua mãe, não dava luz. E Isaac orou 20 anos até que Deus deu filhos a ela. Mas não deu só filhos. Não foi um seguido de outro. Mas deu 2 em uma só vez. E é a única gestação gemelar descrita na Bíblia, curiosamente, é a única gestação gemelar. E como ninguém sabia, não era algo comum, as mulheres estavam... O que é comum é ter um filho, mas a gravidez dela era gemelar, era algo incomum, atípico. E quando ela começa a sentir os desconfortos, aqueles desconfortos fez com que ela dobrasse o joelho, e agora não Isaac, mas ela fosse orar. E ela ora, e Deus revela: existem 2 nações no teu ventre, Rebeca, e o menor servirá ao maior. Deus estava aqui, irmãos, já levantando um princípio. A lei de baixo rege que o primogênito é aquele que sai primeiro. Mas eu escolho, o Deus que escolhe pelo coração, estou mudando a regra aqui nesse nascimento. É Jacó, é o último que vai ser o primeiro. Então Deus muda a situação. E ele já diz: Jacó servirá. E Rebeca ouve, mas tudo dá a entender que ela permanece durante todo o tempo alheia a essa situação, a esse conhecimento de que, nesse caso, Jacó seria o primogênito, receberia a bênção. Ou ela disse a Abraão sobre o que Deus disse a ela, a Isaac, o que Deus disse a ela, e Isaac se manteve ali inerte, não tomou nenhuma decisão e decidiu fazer aquilo que a lei regia naqueles tempos. Então,
foi um nascimento milagroso. Um nascimento com base em oração. Jacó é fruto de oração, juntamente com seu irmão Esaú. E algumas coisas vão acontecer. Outra coisa interessante está na semântica do nome de Jacó. Significa aquele que agarra. Porque quando Esaú sai, a sua mão veio presa ao calcanhar de seu irmão Esaú. Mas eu preciso destacar aos irmãos que não se trata de alguém tentando agarrar de forma proposital no pé de alguém. Se trata de uma criança. E uma criança, ela não teria essa concepção de que aquele que saísse primeiro seria o que receberia a bênção. Então, na semântica da palavra, Yaakov significa aquele que agarra. Mas tudo indica também que, pelo narrar da história, pela narrativa, indica também que Jacó também era compreendido como aquele que enganava. Prova disso é que quando, lá na frente, induzido ali pela sua mãe, que maestrou, que ajudou ele nessa questão, quando ele soube que seu pai ia dar a bênção a Esaú, Rebeca vai e coloca a roupa nele, a roupa do irmão Esaú, porque o irmão era peludo, e ele vai até o pai, e quando ele chega lá e ele rouba a bênção, Esaú chega e ele fala: meu pai, meu irmão levou a minha bênção. E ele fala: não é à toa que Jacó é o seu nome? E o texto vai dizer: porque ele o havia enganado. Então, por isso é atribuído também o termo enganador a Jacó. E outra coisa, nós temos o estilo de vida. Enquanto Esaú era caseiro, Esaú era caçador. A Bíblia vai dizer que ele era caçador. Jacó, ele foi pastor e ele era da casa, ele era do lar. Então, naturalmente, a mãe de Jacó, a Rebeca, acabou pegando um apreço maior pelo menino, que era aquele que o ajudava na cozinha, nos afazeres da casa. Enquanto Esaú ficou ali com o amor do seu pai. E isso é notório na Bíblia, que houve essa preferência entre o pai, o filho e a mãe por outro. Tá? E essa preferência, ela não é algo bom, é algo que eu já preciso aplicar aqui. Se você tem um filho preferido, tem algo errado. Tem algo errado com você. Porque todos são preferidos. Se você ama um mais do que o outro, você automaticamente vai oferecer algo a mais para o outro que você vai deixar a desejar para o outro. E todos os filhos têm que ser criados da mesma forma. O mesmo amor é para o outro. Assim como Deus nos ama e a todos nós derramou o seu amor, sem distinção, sem fazer diferença. Da mesma forma nós, para os nossos filhos, precisamos criar nossos filhos sem diferença. Porque isso vai mostrar para eles que fazer diferença, fazer dissensão entre uma pessoa e outra, discriminar, nós já vamos estar ensinando pela nossa atitude que não é algo bom. Então, lembre-se, pais, nós ensinamos muito mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Então, o estilo de vida dele era esse. Agora, nós temos um momento da traição, que eu já comentei, que é o momento onde acontece aquilo tudo e não precisava. Foi uma negligência ali ou de Rebeca por não ter falado, ou de Isaac por não ter ouvido e aplicado. Deus falou que vai ser Jacó. Então, o menor é Jacó, ele vai ser o que vai receber a bênção. Ponto. Resolvi a questão. Mas não resolveu. E tem uma parte da história que eu não coloquei aqui, mas houve uma negociação. Houve uma negociação entre Jacó e Esaú. Um dia, Jacó estava cozendo um guisado vermelho. Esaú chega com fome e ele acaba potencializando aquela fome de tal forma que ele pede aquela comida a Jacó. E Jacó fala o quê? Me vende o seu direito de primogenitura. Me vende que eu te dou. Ou seja, em troca do guisado vermelho, eu te dou a benção, porque para mim não vale nada. Eu estou morrendo. Ele potencializa a fome. Não era tudo isso. Então ele troca por um prato de lentilha e por isso ele é citado
como algo pejorativo, alguém que nega a bênção pelo privilégio, alguém que nega a bênção pelo prazer, alguém que nega a bênção para satisfazer um desejo carnal. Por isso que ele é citado como algo pejorativo lá no Antigo e no Novo Testamento. Então ele negocia, ele aceita. Esse acordo foi feito nas escondidas, mas volto a dizer, não justificava que precisava lesar, roubar a bênção, enganar o pai cego, mentir, não precisava. Deus ia fazer com que a bênção viesse automaticamente para Jacó. Deus ia fazer isso, porque ele é o pai de toda bênção. E isso acabou atrapalhando, criando uma certa divisão na família de Jacó. Isaac, que pensava que iria morrer, viveu mais 20 anos. E esses 20 anos não foram de bem-estar, de alegria, mas foram anos pesarosos, foram anos de muita dor. Esaú casou com mulheres que trouxe amargura para seu pai e para sua mãe. O texto vai dizer isso, porque ele casou com mulheres ali midianitas, e eles não poderiam casar com mulheres midianitas, e isso acabou sendo dor para os seus pais. Então foi 20 anos pesarosos para esses pais nesta casa. Enquanto isso, lá para onde Jacó foi morar na casa do seu tio Labão, e não foi muito diferente. A divisão começou a ocorrer e aquele ato de mentir e enganar lá atrás o acompanhou, porque mesmo que Esaú não estava ali, Isaac não estava ali na casa para onde Jacó fugiu, Deus estava. E Deus permitiu, da mesma forma que ele enganou, ele ser enganado por Labão. E ali ele foi enganado, ali ele foi lesado pelo seu tio. Seu tio se aproveitou dele. Ele casa com Leia, pensando para Raquel. Depois consegue o casamento com Raquel também, até que não dá mais para viver junto. E ele vai embora. De volta, ele descobre que o seu irmão está vindo com um grande povo atrás dele. Mas ele já tinha colocado no coração que iria voltar para casa. Ele estava voltando para casa. E quando ele volta para casa, ele descobre que Esaú estava vindo ao seu encontro, com fúria, para o matar. E é nesse momento que ele, indo para o caminho da casa, preocupado com a família, com todo o povo, porque quando veio Jacó, mas agora estava voltando Jacó, Leia, seus filhos, rebanhos. Estava vindo um homem rico. Voltava Jacó com muitos bens materiais e bens que não pode ser contabilizado. Pessoas, servos. E na volta para casa, ele preocupado com como que sucederia esse encontro. Ele manda um servo na frente, dá alguns presentes, e aquilo que ele pensava acaba sendo potencializado, porque quando o presente chega na mão de Esaú não aceita o presente volta. E ele pensa que o irmão estava com muita fúria sobre a vida dele e que não tinha jeito, ele não ia aceitar a reconciliação. Até que ele decide, quando está passando próximo ao val de Jaboque, que era um vale, ele pede, é um ribeiro, ele pede para Leia e os familiares irem para um lado, ele divide o povo e ele vai para o vale, ele vai para o ribeiro. E quando ele vai para o ribeiro, ele encontra um homem. Ele não encontra um anjo, nem Deus. Porque se ele visse um anjo, ele não entrava na luta. Mas ele viu um homem. E ele agarra o homem e ele começa a lutar e guerrear. E nessa luta, Deus começa a deixar ele ora ganhar, ora perder. Deus vai trabalhando no coração de Jacó. Aquela luta era importante. Deus nunca se permitiria lutar com o homem. Ali era uma manifestação teofânica, obviamente, mas era o próprio Deus que estava ali. Prova disso que ele vai falar que ele viu Deus face a face. E Deus fala. Ele não fala o nome. Então, ali naquele momento, no val de Jaboque, era Jacó de frente com o próprio Senhor. E aí eu pergunto para os irmãos: como seria hoje se você se encontrasse com Deus no val de Jaboque,
Talvez você se encontrou com ele. Você está se sentindo assim, em meio à multidão, mas isolado, você e Deus, em um vale que você não sabe como sair. E eu te digo hoje, através da palavra de Deus, dessa palavra, continue guerreando, continue lutando, peça a Deus para esclarecer as coisas, porque naquele dia Jacó entende, quando o sol desce, nasce, ele continua guerreando, e quando o anjo vai, o anjo toca na sua coxa, na juntura da coxa, e ele perde a estabilidade, mas ele continua agarrado no anjo, ele não deixa sair. E o anjo estava permitindo. E ele fala, não se chamarás mais, devido à perseverança e tudo mais. E ele pergunta, qual é o teu nome? Perceba isso. Qual é o teu nome? E ele fala, o meu nome é Jacó. E nesse momento, é aquele momento que a casa cai. Porque nesse momento, Deus está lembrando ele de onde ele errou. Que foi lá na tenda de Isaac. Ele volta lá na tenda de Isaac há 20 anos atrás. Quando ele estava diante do seu pai cego e o seu pai perguntando, qual é o teu nome? É Esaú, meu filho? E ele fala, é Esaú, pai. Eu sou Esaú. E agora Deus, de frente a frente com ele, pergunta, qual é o teu nome? Depois de guerrear, depois de enfrentar tudo aquilo, qual é o teu nome depois de ver a consequência da mentira? E ele fala, não tem como me esconder do Senhor. O meu nome é Jacó. Ele fala, não. Quando você se arrepende e você declara quem de fato você é, aí Deus vai te dizer quem você será. Isso é tremendo, irmãos. Quando você disser quem você é verdadeiramente, quando o arrependimento verdadeiro acontecer, Deus ele vai apontar para você e ele vai dizer agora quem você será. Porque aquele que se arrepende, ele é mudado e ele está apto a viver uma nova vida, um novo tempo. Por isso é necessário. Metanoia significa mudança de mente. Paulo vai usar muitas vezes a metáfora dizendo que a nova criatura, que nós somos nova criatura, que é necessário morrer, ser sepultado e viver, que fomos sepultados no batismo. Então, no vale de Jaboque, é Deus e você. Ele quer que você declare quem você é, o que você fez de errado. E quando você declarar, ele vai falar, não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus, não foi com anjo, e prevaleceu. Prevaleceu porque Deus permitiu. E ali, irmãos, ele continua a caminhada, mancando, mas ele sabia, não do mesmo jeito. Ele saiu dali mancando, mas ele entrou preocupado. Você sempre, depois de uma luta com Deus, em oração, você nunca vai permanecer do mesmo jeito. Depois de uma guerra em oração, depois de guerrear em oração, em estar com Deus, você não vai sair do mesmo jeito. Você entra preocupado, sai mancando. Deus tira uma parte sua e coloca uma parte dele. Deus tira uma parte sua e coloca uma parte dele. E assim Deus vai te transformando, te mudando. É por isso que é necessário orar. Porque quando nós oramos, não muda nada em Deus, mas em nós muda muita coisa. Por isso que é importante adorar, porque quando você adora, não muda nada em Deus. Deus continua exaltado, soberano, poderoso, imensurável. Mas em você, as mudanças que ocorrem dentro de você, quando você se dobra e adora o nome do Senhor, são incalculáveis. Então, há um efeito aqui dentro, quando você se dobra para adorar o Senhor. Há um efeito aqui dentro, quando você se dobra para orar, para expor a sua dependência do Senhor. E Jacó naquele dia fez isso. E o erro de Jacó foi esse. Mas o interessante é que agora no Val de Jaboque foi a virada da sua vida. Depois da mentira feita com seu pai, lá na tenda do seu pai, roubou a bênção do seu irmão, coisa que não precisava, como eu já disse. Ele vai e ele chega num lugar chamado Betel. O lugar não era Betel o nome, mas ele chega nesse lugar e ele dorme com a cabeça numa pedra. E ele sonha com anjos subindo e descendo, uma escada que ligava o céu na terra. E ele via anjos subindo e descendo. E ele fala, verdadeiramente aqui é o céu. Aqui é o céu, porque Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus, e por isso ele coloca o nome Betel. Betel significa casa de Deus. E nesse lugar ele faz uma aliança com Deus. Ele fala, se o Senhor me levar em paz, ele estava indo para a casa de Labão, e me trouxer em paz, o Senhor será o meu Deus. Por quê que ele está dizendo aqui? Irmãos, filhinho de peixe, peixinho é, mas filhinho de pastor
não é pastor. Filhinho de uma boa pessoa não é uma boa pessoa. Há diferenças, porque o caráter ele é construído. E a maturidade também, ela é desenvolvida a partir de uma decisão, não é uma coisa que acontece simultaneamente, obrigatoriamente. A partir de uma decisão, maturidade é decisão. Você tem que olhar para a situação, para a experiência que você está vivendo, e você tem que tirar as lições e aplicar no coração. Isso é maturidade. Então, ele faz esse pacto com Deus e vai. E agora no Val de Jaboque, Deus encontra com ele. E era Deus dizendo para ele: ouvi tua oração. Só que agora eu preciso ouvir de você. Quem é você? Eu ouvi tua oração. Você falou. Agora parafraseando o texto, conjecturando. Eu ouvi tua oração. Você disse que se eu for com você e te livrar, e te guardar, e te abençoar, eu serei o seu Deus. Mas quem é você? E ele fala: meu nome é Jacó. E eu entendo ali Deus pensando. Tá, irmãos? Me permita pensar pelo menos. O texto me permite isso. Agora sim você entendeu. Agora sim você está apto a ser abençoado verdadeiramente. Porque é o Jacó que eu queria abençoar, e não o Esaú. E ele coloca sobre si o nome de Esaú. Então você percebe que às vezes você veste o nome de pessoa que não é seu. Você veste a roupa de pessoas. Você veste a roupa de outra pessoa. Você se veste de responsabilidades que não é tua. E você acaba acarretando dor para a sua vida. Seja você. Fale com a sua voz. Use o seu tom de voz. Ande com as suas roupas. Seja você mesmo. E Deus há de te honrar. Porque Ele decidiu abençoar você. Não foi quem você deseja imitar. Seja você. E você será abençoado. E essa foi a história desse homem muito importante, o patriarca Jacó. E há um texto, sempre nós vamos ouvir assim: lembrei-me da aliança, em Êxodo, tá? Lembrei-me da aliança que fiz com Abraão, Isaac e Jacó. Só que lá em Levítico, muda as coisas. Deus ele muda a sequência, ele fala: lembrei-me da aliança que fiz com Jacó, Abraão e Isaac. Coloca Jacó agora primeiro. Por que esse destaque? Porque Jacó não foi como Isaac, não foi alguém que ficou alheio na história. Jacó fez um pacto: se o Senhor for comigo, Deus não será apenas Deus do meu pai, Isaac, nem Deus do meu avô, mas será o meu Deus também. Então tome a decisão hoje de dizer: não é só Deus do meu pai, o Senhor será o meu Deus também. Faça a prova de Deus, irmãos. Faça a prova. Porque por mais que as provas sejam visíveis, Deus não precisa provar nada para ninguém. Às vezes a nossa fé é pequena e Deus ele é misericordioso. E Ele manifesta, Ele permite manifestar. Ele prova para a gente, para nós, muitas das vezes, para poder tirar o peso do nosso coração. Então fique com essa palavra, essa retomada agora de quem foi o personagem Jacó. Então lembre-se, quem é você? Se você poder lembrar dessa frase, desse personagem, não tenha vergonha de dizer que você é Jacó. Não tenha vergonha de dizer quem você é. E é o que Deus quer ouvir, o seu nome. Porque foi lá no ventre da tua mãe que Deus te escolheu. E Ele te escolheu com orgulho. Ele te escolheu para um propósito. Então levanta a cabeça e fala o teu nome. Não precisa se esconder, porque é justamente você que Deus quer ouvir. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa.